Você se sente cansado? Cansado dessa vida? Cansado de tudo que você tem? Cansado da sua família? Dos problemas de sempre? Cansado da sua rotina? Cansado de você? Cansado de acordar todos os dias e fazer as mesmas coisas e viver como se você estivesse simplesmente eliminando os dias até que a morte chegará? Você sente que está sobrevivendo, nunca encontra paz, nunca encontra satisfação. Você corre, corre, corre e nunca alcança. Não sabe nem direito atrás do que está correndo. Ou talvez você já alcançou muitas coisas, mas parece que também não resolveu. Você está cansado desse mundo, das redes sociais, de entrar no Instagram e encontrar tanta informação e ao mesmo tempo não fazer diferença alguma. É tanta coisa, tanta informação, tanto estímulo e ao mesmo tempo não é nada. Parece que nada realmente te alcança. Você está cansado do tédio, está cansado das mesmas coisas de sempre. Está cansado de finalmente chegar lá, ter um pouco de alegria, de satisfação, mas em poucos instantes, poucos minutos, talvez em alguns dias, essa satisfação, essa paz vai embora. Está cansado de ter que corresponder às expectativas dos outros, às expectativas das instituições às quais você participa. Você está cansado de buscar entender se existe um Deus. Talvez você não tenha chegado nessa questão, talvez você até creia num Deus, mas você está cansado de tentar conhecer esse Deus, de tentar descobrir quem é Ele. Talvez você já tenha aceitado que Deus está em todas as religiões e Ele se manifesta em cada religião de uma forma diferente, mas todas falam sobre amor e paz. Talvez você já tenha aceitado esse raciocínio e já tenha frequentado várias religiões, buscando encontrar a verdade, buscando achar uma religião com a qual você mais se identifique. Afinal de contas, se Deus está em todas, então todas são válidas, eu apenas preciso me identificar com uma. E você buscou, procurou, talvez até se identificou com determinada instituição, mas foi uma questão de tempo para ela começar a ficar pesada. Foi uma questão de tempo para você começar a se sentir de novo cansado. Cansado de ter que cumprir regras, de ter que seguir tradições que não fazem o menor sentido e que você não consegue seguir. Talvez você esteja cansado de ser uma farsa, esteja cansado de ter que fingir ter alguma paz ou alguma alegria. Se esse é o seu caso, eu quero muito conversar com você hoje. E eu já te adianto, eu não vou te pedir R$ 1. Eu não vou te vender nenhum curso ao final desses vídeos. Você pode se desarmar e apenas ouvir o que eu tenho a dizer. Você pode inclusive concordar com o que eu vou dizer ou não. Sinta-se completamente em paz em relação a isso. Eu só peço para que você me escute até o fim. Quem sabe, talvez, essa seja a última tentativa que faltava para você finalmente encontrar paz, alegria, satisfação, verdade. Eu quero te contar algumas coisas a seu respeito que talvez nem você saiba. O que acontece com você é que você pertence a um grupo que nós chamamos de seres humanos. Sim, eu sei que você aprendeu isso na escola, mas na escola te ensinaram que você veio do acaso. Na escola te ensinaram que você está aqui sem um propósito definido, simplesmente vagando por esse mundo até tudo deixar de existir. E parecia que esse ensinamento tinha alguma lógica, parecia ter sentido. Te apresentaram até evidências, parecia que era verdadeiro. O que acontece é que quanto mais você vive, menos isso parece te satisfazer. Dá uma sensação de que você é mais do que um mero animal racional, como geralmente ensinam por aí. Porque existe algo no seu interior que a realidade material, que aquilo que você vê com seus olhos, parece não suprir. Sabe o que acontece? É que você é um ser humano. E enquanto ser humano, você foi criado e criado para a eternidade. Existe no seu coração um princípio eterno, que não pode ser saciado por coisas que não são eternas. Como satisfazer a eternidade que existe dentro de você com coisas que são finitas? Com a matéria que se desfaz, com a natureza que morre? Como satisfazer esse grito por satisfação eterna com coisas que em algum momento vão acabar? Não faz o menor sentido. Você sente essa angústia no peito, esse cansaço, esse nó na garganta, essa falta de propósito, porque algo foi tirado de você. Ou melhor,
Você escolheu se afastar desse algo, que é a eternidade. Existe um Deus que te fez, que te criou, e criou para pertencer a Ele. Esse Deus te criou com um desejo de viver contigo para todos sempre. A sua vida provém dele. Mas em algum momento, a nossa raça, a humanidade, resolveu que não precisava mais caminhar com esse Deus. O ser humano, em algum momento do passado, os nossos pais, aqueles que deram origem a nós, em algum momento na história, simplesmente decidiram que esse Deus, que havia criado esse mundo de bonanças, com alimento, com tudo o que nos era necessário, esse Deus que visitava esse mundo todos os dias para se relacionar com os seres humanos, eles decidiram em algum momento que ele não era digno de confiança, mas que nós devíamos duvidar da sua bondade, duvidar do seu amor. Não é isso que acontece com você até hoje? Até hoje, dentro de você, como um fruto desses mesmos homens que lá no passado escolheram desconfiar de Deus, até hoje você desconfia da bondade de Deus. Será que tudo aquilo que está escrito em seu livro, todas essas regras, todos esses detalhes são verdadeiros? Ou será que ele só é um Deus que tem prazer na minha tristeza, que quer acabar com a minha alegria e com tudo aquilo que é tão gostoso e satisfatório? Nós duvidamos da bondade de Deus, duvidamos do seu amor, não temos a capacidade de confiar nele, e isso não começou na gente, mas é uma herança dos nossos pais, nós não somos diferentes deles. Lá no passado, o nosso pai, chamado Adão, ele resolveu que deveria viver de forma independente. Ele quis ser como Deus. Ele resolveu que não precisava mais desse Criador para viver. Ele simplesmente não precisava mais do autor da vida, do fôlego de vida que existia dentro dele. E resolveu caminhar distante desse Deus. Desde que isso aconteceu, o mal entrou no nosso interior e entrou em toda a criação. E é por isso que quando você olha para fora, você se fatiga, você se cansa, porque tudo parece corrompido e atrapalhado. Nada faz sentido, em nada tem paz, nada tem alegria, existe mal por todos os lados. Então você resolve olhar para dentro e encontrar respostas. Você precisa se entender, você precisa se conhecer. E você começa esse exercício. Mas quanto mais você olha para dentro de si, mais desesperador é, porque você percebe a sua impotência. E você começa a perceber que você é tão ruim quanto o que está lá fora. Suas intenções são ruins, são egoístas, são egocêntricas, são autocentradas. A sua inteligência, por maior que seja, é limitada e não responde à maior parte das coisas. O seu esforço, por maior que seja, não pode aumentar 1 hora no seu dia. Você é completamente limitado e se angustia dentro de si. Essa é a realidade do homem que em determinado momento resolveu viver de forma autônoma e se afastou do autor da vida. O fôlego de vida foi tirado do seu interior e agora você vive como um morto. Você é como um morto e um morto não sente, não enxerga, não ouve. Ainda que você seja amado, elogiado, presenteado, nada é o bastante, porque como um morto, você não sente verdadeiramente. Você já parou para prestar atenção no corpo de uma pessoa que faleceu quando está sendo velada? O seu rosto está exposto ali no velório, todo mundo está olhando, observando, mas ela não percebe. As pessoas passam por elas, muitas choram e derramam as suas lágrimas de saudade, de tristeza sobre aquele corpo, mas aquela pele já não é capaz de sentir. Todo amor, todo elogio, todo presente dado e ofertado não pode ser recebido, não pode ser percebido, porque aquele corpo é um corpo morto. É assim que nós somos espiritualmente falando. Ainda que Deus nos presenteie todos os dias com a vida e com o sol que nasce para todos, ainda que Deus tenha te dado talentos, capacidades, ainda que Deus tenha te dado pessoas, você não consegue perceber, você não consegue agradecer, você não consegue nem sequer desfrutar. Ainda que Deus te ame tanto, você não consegue usufruir desse amor, porque você é como um morto. Morto não decide o seu destino, morto não decide o seu caminho, mas é conduzido, é dominado por algo que não está no seu controle. E o que eu tenho que te dizer é que hoje você é dominado praticamente por 3 poderes.
Você está sendo dominado pela sua carne, que é a sua própria natureza. Essa condição interior, que é uma condição oposta a Deus. A condição de quem resolveu se rebelar, de quem resolveu ser autônomo e independente e viver totalmente distante do seu Criador. Criador esse que era bom e que era o fôlego de vida que havia em você. Uma vez que você resolveu viver distante dele, o que existe no seu interior é o oposto de quem ele é. Então você é dominado pelos seus desejos, pelas suas vontades, que sempre te conduzem à morte. Você se acha livre, mas todos os dias toma decisões que te matam. Que matam a você e que matam aqueles que estão ao seu redor. Decisões egoístas, decisões que trazem problemas na sua saúde, decisões que te enganam. Você é dominado pelas suas vontades, você não tem condições de dizer não para elas. Você não pode escolher não fazer aquilo que está te destruindo. Mas além dessa força, desse poder que te domina, existe também o poder deste mundo. Este mundo que eu me refiro é um sistema, uma cultura, um modo de pensar que é contrário ao que existe de mais belo, puro e verdadeiro. Um modo de pensar que te empurra ainda mais para a destruição. As tendências, a moda, o padrão, aquilo que dizem ser o bom é o que te norteia. Mas além desses dois poderes, ainda existe um outro que soma nessa destruição toda, que é o governo do príncipe das trevas, Satanás. Ele te governa como um fantoche, como um boneco em suas mãos. Você está simplesmente obedecendo a tudo aquilo que ele sussurra em seus ouvidos, porque você é como um morto, não tem como reagir de forma oposta. Você está obedecendo a ele e caminhando para o precipício. O que te aguarda é o inferno, é a segunda morte, é o sofrimento eterno. E isso não é injustiça, na verdade é justiça, porque é exatamente isso que você merece. E agora, o que fazer? Como mudar essa condição? Um morto não pode voltar à vida simplesmente porque ele deseja. Um morto só pode voltar a viver se o próprio autor da vida quisesse te conceder vida novamente, vida abundante e significativa. E a boa notícia é que ele quis. Ele tanto quis que desde a eternidade ele já tinha um plano para te fazer pertencer a ele, e não mais como mera criação, mas agora como filhos de Deus. Era desejo do coração do Pai fazer das suas meras criaturas seus próprios filhos, nos atrair de volta ao seu coração e perdoar os nossos pecados. Mas para que isso pudesse ser feito sem que Deus negasse a sua própria natureza, que é uma natureza de plena justiça, verdadeira justiça, alguém precisava pagar o preço. Uma vez que nós abrimos a porta do mundo no nosso coração para o mal, isso precisava ser pago, isso precisava ser resolvido. Quando alguém derrama sangue, esse sangue precisa ser coberto pelo sangue daquele que causou a destruição. Isso é justiça. Algo precisava ser feito. Deus então envia o seu próprio Filho ao mundo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, Deus conosco, o próprio Deus que se fez gente. Ele assume corpo humano, forma humana e vem ao mundo para ocupar o nosso lugar. Precisava ser assim. Quem pode dar a vida em prol de muitos, senão o dono da vida? Nós não somos donos da vida. Nossa vida foi dada por Deus. Só Ele tem o direito de entregar a vida por alguém. Ele então precisava vir e, cheio de amor, ele se fez gente, gente como a gente. Afinal, foi gente, foi ser humano que trouxe mal, que trouxe morte. Então é o ser humano que tem que pagar pelo erro que fez. Esse Pai tão amoroso resolve se fazer gente como a gente e vem como filho ao mundo para se entregar em nosso lugar. Na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue e paga o preço pelos nossos pecados. Diante de Deus, ele está anulando a nossa dívida e assim ele nos perdoa.
E talvez você esteja entendendo o que eu estou falando. E para entender o que eu estou falando, só há um jeito. Só se Deus tiver depositado fé no seu coração. Sim, porque a capacidade de crer não é uma capacidade sua, não é mérito seu, mas é um presente que você recebeu do próprio Deus. Lembra que enquanto ser humano nós somos mortos, e morto não tem escolha, morto não tem desejo, morto não tem vontades. Não teria como crer se o próprio Deus não te fizesse crer. E se nesse ponto da história você está entendendo de um jeito profundo que nem você é capaz de explicar, se o seu coração se sente atraído pelo que eu estou dizendo e por esse Cristo que eu estou te apresentando, é porque provavelmente você recebeu fé das mãos de Deus. Você recebeu o presente da fé. E é através desse presente que você é capaz de responder à graça concedida pelo Filho, por Jesus Cristo. A graça de ser perdoado de seus pecados. E agora, respondendo a essa graça com uma fé genuína, com a capacidade de crer em algo que é verdadeiro, nós não estamos falando de pensamento positivo, nós estamos falando de olhos que foram descortinados. Deus abriu os teus olhos espirituais para que você enxergue algo que é real. Deus existe e Ele é e Ele se revela através de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é o único caminho, a verdade e a vida. Quando você crê em Jesus, os seus pecados são perdoados. E se antes você era um inimigo de Deus e tinha uma natureza reprovável, completamente oposta, se antes você era morto, agora você se torna vivo, um amigo de Deus. Você se torna gerado do Espírito, se torna filho. Agora você não é uma mera criatura que estava morta, mas você é um filho que vive e vive verdadeiramente. Vive pelo Espírito de Deus. Simplesmente porque o seu coração se acendeu em fé, respondendo ao chamado de Deus. Deus te chama para ser filho dele. Deus te chamou para ser perdoado através do sacrifício de Jesus Cristo. E agora, se o seu coração respondeu a essa mensagem com fé, existe uma nova pessoa habitando no seu interior, aquele que está te dando vida neste momento, que é o Espírito Santo de Deus. Ele te une a Cristo. Você e Cristo agora se tornam um. Cristo habita em seu coração mediante o seu Espírito. E esse Espírito te sela, ele te marca. No mundo espiritual agora você pertence a um Pai Celestial. No mundo espiritual você é posse e propriedade dele. E como posse de Deus você já não é governado pelo príncipe das trevas como antes. Você também não é governado por esse mundo e por esse sistema de pensamento contrário à bondade de Deus. Você não é governado nem por si pela sua carne. Você foi liberto dela. Agora você pertence ao Senhor e é governado pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito, ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber a respeito desse Deus. Agora a sua vida tem um sentido significativo. Aquele buraco eterno que existia dentro de você está sendo preenchido. Você não caminha mais para o precipício, você caminha para a eternidade, que você ganhou como um presente. E nessa caminhada para a eternidade, o Espírito vai te revelar quem é Deus. Ele vai te mostrar quem esse Deus é. E ele vai te tornar apto para receber a eternidade, que já foi te concedida como presente. Nessa caminhada de descobrir quem Deus é, que dá propósito e sentido e alegria à sua vida, nessa caminhada com o Espírito Santo, conforme você aprende sobre Deus, você vai se tornando parecido com Ele. Porque uma outra característica de quem foi atraído pelo Senhor e agora tem dentro de si o Espírito do próprio Deus, é que você não se conforma mais com uma existência contrária do Senhor. Você não se conforma mais com o seu interior perverso e contrário. Você deseja agradá-lo, deseja ser como Ele. E o Espírito Santo é aquele que vai te ajudar nessa caminhada. Vai te dar poder para orar, vai te dar capacidade de compreender as Escrituras. E Ele vai te santificar. E você vai se alegrar com a santificação. Agora, nessa nova caminhada, o pecado já não é algo prazeroso. Não é algo que você gosta, porque agora você vive. Você não é mais cego, você não é mais surdo. Você consegue discernir a realidade espiritual. E você entende que não existe maior alegria do que viver como alguém que tem o coração de Cristo, manso e humilde.
como alguém que vive em santidade e caminha crescendo no conhecimento de Deus. A sua esperança agora não são as coisas finitas desse mundo, mas é finalmente poder tê-lo plenamente, encontrar Jesus Cristo de forma plena e viver com Ele para toda a eternidade, porque agora você compreende que foi para isso que você foi feito. Ok, Gi, eu não disse meu nome até agora. Meu nome é Giovana, mas você pode me chamar de Gi. Eu entendi o que você está falando e sinto meu coração arraído, mas o que eu faço agora? Você pode responder a esse chamado com uma oração. É verdade, antes você não podia orar porque você era um morto. Você não conseguia falar com Deus, nem podia estar diante da sua presença. Mas agora, por causa de Jesus Cristo, que habita em você mediante o Espírito, você pode. Faça bom uso disso. Se ajoelhe, levante suas mãos, como o seu coração agora está te impulsionando, abra sua boca e fale com Ele, e Ele te ouvirá. Confesse os seus pecados, se arrependa, receba paz e alegria. Existe uma outra coisa que provavelmente o seu coração vai começar a pedir. Você irá querer saber mais a respeito dele. E aqui está o livro de Deus, o livro que ele deixou escrito para que nós possamos conhecer mais a respeito dele. Esse livro se chama Bíblia, e aqui dentro você vai encontrar vários outros pequenos livros que juntos contam uma única história. Você pode lê-los na ordem e conhecer essa grandiosa história que eu resumi muito aqui para você, mas você também pode ler os livros de forma individual e gastar tempo conhecendo esse Deus. Esse livro não é sobre heróis, sobre homens que você deve copiar. Esse livro não é sobre você descobrir chaves para ter uma grande realização nessa vida. Esse livro é o próprio Deus se apresentando a você. Então, quando você ler esse livro e se debruçar e gastar tempo para entendê-lo, você crescerá no conhecimento de Deus. Isso só é possível para quem lê esse livro com a presença do Espírito. E se você creu em tudo aquilo que eu estou te apresentando, é porque o Espírito habita em você. Então, ele vai te ensinar todas essas coisas. É muito simples. Leia com calma o texto, converse com Deus a respeito desse texto, pergunte ao Espírito as dúvidas que estão surgindo no seu coração. Ele vai te responder. Continue lendo e crescendo em fé. E conte com a ajuda daqueles que são tão imperfeitos quanto você, mas que, por amor, foram alcançados e agora fazem parte dessa família. Que Deus te abençoe. E eu espero de verdade que essa mensagem tenha encontrado um solo fértil no seu coração e te dado paz, alegria e vida.